Queridos irmãos, boa tarde a todos. Vamos pedir a Jesus, nosso mestre e amigo, que permaneça conosco esta tarde e sempre. Espero que ninguém, quem não me conhece, não esteja decepcionado com a minha altura. Porque às vezes o currículo cria uma expectativa nas pessoas e vocês esperam alguém com 1,80 m, não é? E vem assim um quase anão, já é a primeira decepção. Mas a gente poderia, a título só de início, dizer para vocês que nós estudamos a Bíblia há 48 anos, a doutrina espírita há 34, e Jesus é um ser muito querido, particularmente por nós, porque a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus, eu acho que eu ainda não tinha 5 anos, e olha que eu não sou lá tão velho, mas já faz uma porção de tempo que eu sou um fã incondicional desse homem, que mudou o mundo, dividiu o tempo entre antes e depois dele, que eu, além de professor de cristianismo primitivo, eu também sou professor de judaísmo, e no judaísmo nós estamos vivendo o ano 5782, e o judeu, eu tenho alguns amigos judeus, eles dizem assim, que Jesus foi muito forte, porque mesmo ele vivendo o ano 62, eles são obrigados a colocar no cheque deles 2012, porque senão o banco não paga. Então, mesmo não aceitando Jesus como o Messias, eles são submetidos ao tempo que Jesus dividiu em antes e depois dele. Então, é um homem realmente. A doutrina espírita, na questão 625, no Livro dos Espíritos, classifica como o maior espírito que já pisou o planeta Terra. Os cristãos, católicos e protestantes o adoram como Deus, embora ele não seja Deus, ele nunca disse que foi. Mas a gente pode considerar Jesus como o Deus do planeta Terra. Só que o universo é povoado de bilhões de planetas e galáxias, e Jesus assumiu a presidência do planeta Terra. Está lá na obra Caminho da Luz. Emmanuel nos fala que antes que o planeta Terra fizesse parte do sistema solar, espíritos superiores foram escolhidos para retirar a Terra da sua condição de desorganização e desordem, para colocá-la na órbita do sistema solar e ela ser considerada um planeta. Pois muito bem, nesta hora Jesus já estava se preparando para assumir a presidência do planeta Terra. Aonde o senhor viu isso, professor? Eu vi isso? Não. Está escrito no capítulo 17 do Evangelho de João, versículo 5, onde Jesus declara: Pai, chegou a minha hora, eu venci o mundo. Naquele momento tão importante lá no Monte das Oliveiras, ele diz que chegando a hora dele, ele venceu o mundo, ele pede por nós, e aí ele faz a declaração: Pai, chegou a minha hora. Honra ou glorifica teu filho com a honra ou a glória que eu tinha quando eu me encontrava contigo. Jesus estava com Deus, logicamente ele não é Deus, antes que os céus e a terra fossem criados. Então, antes do planeta Terra existir, Jesus já estava com Deus para assumir a presidência do planeta. Está em João 17, 5. Emmanuel complementa lá na obra Caminho da Luz, e Jesus assume a direção do planeta Terra, e nós estamos terminando um pós-doutorado em ciências das religiões, porque eu sou, no meu currículo como professor do curso de odontologia, eu sou mestre, especialista e doutor, e no curso que eu também dou aula, no curso de ciências das religiões, eu leciono judaísmo, cristianismo primitivo, análise e interpretação de textos sagrados. E para que eu fundasse esse curso com mais 3 professores, nós tivemos que fazer
uma concentração na área de ciência das religiões. Estamos terminando o pós-doutoramento na Universidade Metodista de São Paulo, lá em São Bernardo do Campo, onde eu tenho um pastor da Igreja Metodista, o professor Tércio Machado, como orientador, professor, doutor em Antigo Testamento, e nós estamos trabalhando, e o nosso tema é o Messias e as Nações. Então eu faço um levantamento histórico de todas as nações do mundo, desde os babilônios, assírios, sumérios, epopeia de Gilgamesh, mostrando que todas essas nações, desde aquela época, há mais ou menos 8.000 anos atrás, até o presente, Jesus sempre esteve como Senhor deste planeta. E Ele é mais identificado através do povo hebreu, mas quando Jesus é identificado no povo hebreu, ele já tinha sido identificado pelos assírios, pelos babilônios, pelos egípcios, pelos gregos, pelos romanos, por todas aquelas civilizações pré-bíblicas que já tinham o costume de identificar um redentor, um salvador, um protetor, que chegou no judaísmo com o nome de HaMashiach, que é o Messias, o ungido de Deus. Então Jesus vem como esse ungido de Deus, já agora descendo ao planeta para trazer a sua mensagem maior. No entanto, antes ele já tinha mandado todos esses, vamos dizer assim, líderes religiosos do mundo, como se fossem preparadores do seu caminho. E depois ele enviou Abraão, Isaac, Jacó, enviou os profetas, enviou João. João o identifica e ele ainda continua hoje nos protegendo. Já enviou o Consolador prometido e vai enviar quantas chances a gente precise para que a gente se aperfeiçoe e chegue até ele. Colocado esse preâmbulo, para que a gente saiba que o Yeshua, que é Jesus em hebraico, HaMashiach, o ungido, que o grego chamou de Christos, que chegou como Cristo, que é a mesma coisa de ungido. Esse homem tem mostrado, através dos tempos, um amor incondicional por todos nós. E nós vamos fazer um pequeno passeio de 1h30 sobre a história dele, já a partir do povo hebreu, não essa história pré-bíblica, mas a partir da Bíblia, do povo hebreu, até a nossa querida doutrina, que ele não deixa de ser um misericordioso, um homem que não se esqueceu de nós, e disse lá em João 14, que não nos deixaria órfãos, que ele iria ao Pai, rogaria a ele que enviasse um outro Consolador. Então eu quero mostrar a vocês que ele sempre esteve e sempre estará conosco por onde ele estiver. Esse quadro, que aliás é do clipe que passou, do filme, né? Aqui eu tenho uma visão mais ou menos de Jesus como libertador, que o judeu acha que o Messias será um ser guerreiro, material, filho de um homem e de uma mulher, que vem libertar o povo hebreu e restaurar ou instalar o reino de Israel na terra. Ok? Por quê? Porque eles não aceitam Jesus como um Messias espiritual, da forma com que ele se colocou. Porque a visão judaica do Messias é um ser guerreiro, vitorioso. Tem um Messias guerreiro, tem um Messias efraimita, tem um Messias em Mateus, tem um Messias... parece até que, quando a gente fala em vários Messias, a gente está falando de um politeísmo. Não é. É o mesmo, sintonizado em diversas situações do tempo. Eu não sei se vocês já viram, mas alguns sites têm ocorrido aí, dizendo que Jesus é uma cópia de Horus, do Egito, é uma cópia de Krishna, de Mishna, de Buda, de Odin, entre os nórdicos,
que Jesus é uma cópia de tudo isso. Por quê? Porque as pessoas veem esses heróis de uma forma estanque. Mas se nós espíritas, fica muito mais fácil da gente entender através da reencarnação. E veja bem, eu não estou dizendo que Jesus reencarnou na Terra não, viu? Ele encarnou, ele só veio aqui uma vez. Mas acontece que aqueles que antecederam a Jesus com aquelas ideias de libertar o povo, de ser um protetor, eles já o eram por programa do próprio Jesus. Porque todo o projeto desse planeta é de Jesus. Daí porque ele disse que antes do mundo da terra e os céus ser criado, ele já estava junto de Deus. Ok, pessoal? Tem que deixar isso bem. De repente assim, o professor disse que Jesus reencarnou. Não. O verbo se revestiu de carne e habitou entre nós. Esse verbo é Jesus, que estava com Deus. E aí, como disse que o verbo se revestiu de carne, todo mundo disse que Jesus é Deus. Por tabela, que na verdade não é bem isso que João está dizendo no primeiro capítulo do seu evangelho. Ok? Essa presença de Jesus aí como um herói, tá certo? Jesus entra na festa dos tabernáculos, que é uma festa judaica, e eu quero deixar bem claro a vocês que Jesus nasceu como judeu, viveu como judeu e morreu como judeu. Nunca foi cristão. Tá certo? Não fundou o cristianismo. Não estou dizendo isso para desfazer do cristianismo, não. Mas historicamente o cristianismo foi fundado por Constantino no século III já da nossa era. Aquela filosofia deixada por Jesus até o ano 325 do Concílio de Nicéia não tinha nome de cristianismo. Era um mandamento novo: amai uns aos outros como eu vos amei. Era um Deus amor e não um Deus temor. Então Jesus vem como alguém para trazer a paz. Eu vim para que todos tenham vida, e todos tenham vida plenamente. Eu não vim para cristão, não vim para judeu, eu vim para todas. E Emmanuel diz lá em A Caminho da Luz que os 10 mandamentos é um código moral trazido por Deus para todas as nações do mundo. Não é para o povo hebreu, e nem é um código religioso, é um código moral. Ok? Tá certo? Então quando Jesus chega assim, o povo achava que ele era realmente o libertador, o Messias, mas o Messias material. Quando ele entra na festa dos tabernáculos, que o povo ovaciona ele, fica gritando em hebraico Oshianá, que significa salva-nos, por favor. Não era salva-nos, nos leve para o céu, não. Era salva-nos dos romanos que estavam oprimindo o povo da Palestina naquela época. Ok? Então o pedido era de liberta-nos. Então ele é visto aqui como realmente o Messias de Jerusalém, o guerreiro que veio, que o povo achava que ele ia libertar. Quando ele entra assim, Pilatos, que era o representante de Roma, fica incomodado com aquele líder. E aí disse: eu quero esse homem preso. E aí durou 7 meses para que Jesus fosse preso. A igreja mostra que ele entrou no domingo de Ramos, que isso aí é chamado domingo de Ramos, e uma semana depois já estava preso e sendo crucificado. Não foi isso não. Isso aí foi a igreja que encurtou 7 meses, transformou 7 meses em 7 dias, para ficar domingo de Ramos e domingo de Páscoa. E aí a gente vê muitas pessoas comentando: mas o ser humano é muito volúvel. O mesmo que ovacionou Jesus no domingo de Ramos pediu a sua crucificação na quinta-feira seguinte. Também não foi assim. Não era domingo de Ramos. Isso aqui é a festa dos tabernáculos, uma festa judaica que ocorre no mês de setembro. Jesus entrou no sábado, 22 de setembro do ano 32, e foi crucificado na Páscoa de 33, por volta do mês de março, abril. Portanto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, em torno de 7 meses depois, e não 7 dias. Então a visão do povo era de um Jesus humano, guerreiro, que queria que o povo se libertasse da opressão romana, porque o profeta Isaías dizia: para Deus não há acepção de pessoas.
E se para Deus não há acepção de pessoa, por que é que o romano poderia oprimir o judeu, matar, enlutar, provocar viuvez, fazer tudo que eles faziam? Se você ler João capítulo 11, versículo 47, você vai entender a preocupação do sumo sacerdote, porque Caifás, que era o sumo sacerdote, quando Jesus faz isso aí, toma essa posição, ele chama o sumo sacerdote e diz: eu quero esse homem preso, ele está criando problema. Aí você vai lá em João 11, 47, os sumos sacerdotes estão reunidos com Caifás, diz: nós estamos preocupados com os feitos, porque o judeu não chama milagre, com as coisas, os feitos que Jesus está fazendo. E aí Caifás diz assim: vocês não sabem o que está acontecendo, porque só ele sabia. Mas é preciso que um morra para que muitos judeus sejam salvos. Se Jesus salvou alguém da morte, foi aqueles judeus que deveriam ter morrido no lugar dele, e ele foi morto para lavar a honra de Roma, porque Roma só tinha o grande Deus era romano, o grande mestre, o grande poder era de Roma. Observem que quando Jesus é preso, qual é a primeira pergunta que Pilatos faz a ele? Tu és rei? Porque isso incomodava ele. Aí Jesus diz assim: tu disseste. Mas na sequência ele diz: meu reino não é deste mundo. Então ele deixou a senha de que ele veio, ele era rei, mas não da terra, porque as coisas materiais não interessavam. A mensagem que o nosso companheiro começou lendo aqui é que ele não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, nasceu numa manjedoura e teve como leito de morte uma cruz. As coisas materiais para ele não eram importantes. E avisou: felizes os que armazenam tesouros do outro lado, onde a traça não corrói, ferrugem não come, o ladrão não rouba. Então o verdadeiro tesouro não é aqui, é lá. Então foi um Messias espiritual que veio para preparar o nosso caminho para o mundo espiritual, que a verdadeira vida é lá. E para nós espíritas fica muito fácil de entender isso. Evangelho segundo o Espiritismo: a reencarnação não quebra os laços de família. A verdadeira família é espiritual, não é material. Tanto é que ninguém fica aqui. Quem é que fica até hoje? Alguém conhece alguém que ficou? Até mesmo aqueles que Jesus ressuscitou. Onde está Lázaro? Onde está o filho da viúva de Naim? Onde está Talita? Porque Jesus ressuscitou um corpo físico que estava desenergizado, porque tinha energia para isso, mas nascer, crescer, multiplicar e perecer faz parte da vida física. O espírito não, este é imortal, ok? Espero que ninguém ache que eu estou obsediado. Tudo que eu estou trazendo aqui é com base em pesquisas. Eu dou as fontes, eu dou tudo, porque eu também tenho um grupo de pesquisa no CNPq que chama Bereshit. Eu trabalho com pesquisa, com pastores, com padres, etc, etc. Então o nosso trabalho não é, como eu sempre digo no meu programa de TV, não é para condenar absolutamente a religião de ninguém, não é para chamar ninguém para ser espírita. O espiritismo não faz proselitismo. O espiritismo é para que você mude, porque você mudando interiormente o mundo vai ser melhor. Isso é uma mensagem universal, você pode mudar em qualquer religião. Daí porque o espiritismo não é uma religião nos moldes tradicionais de ter o sacerdote, a hierarquia, etc, etc. Por isso que ele é filosofia, moral religiosa e ciência, ok? Tem um profeta chamado Isaías, que foi considerado um dos maiores profetas do passado, que ele diz lá no capítulo 9, versículo 1 e 2 do seu livro: terra de Zabulon, terra de Naftali, caminho do mar, região além Jordão, Galiléia das nações. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, aos que jaziam na região sombria da morte, surgiu uma luz. Você lê isso aqui, e você sabe que interpretar a Bíblia é a coisa mais difícil que tem. Ler é fácil, entender é que é complicado, explicar pior ainda. Porque eu não sei se eu sou deficiente psicamente falando,
Porque eu estudo a Bíblia há 48 anos e cada vez que eu vou estudar eu vejo que tem uma coisa que eu não tinha visto. Então o que eu posso dizer, lamentavelmente, é que eu não entendo nada da Bíblia, não conheço ainda a Bíblia nos seus vários níveis de interpretação. Então, quando você lê isso aqui, o que é terra de Zabulon e terra de Neftali? Para você entender um versículo bíblico, você tem que conhecer história, geografia, arqueologia, doutrina espírita. Graças a Deus eu estou nela, por quê? Porque aquilo que faltava nas outras eu consegui aqui, porque eu vim de uma igreja católica muito unilateral, e a gente não discutia o que vinha. Era para aceitar e ir em frente para ser feliz. Como eu era meio rebelde e eu queria saber o porquê, aí foi aí que eu encontrei o toco na minha vida. Porque eu nunca aceitei nada sem procurar saber o porquê. Porque se eu não tivesse uma explicação para aquilo, e quando eu perguntava ao meu diretor espiritual, graças a Deus, que eu tive muita honra de tê-lo, mas eu dei muito trabalho, eu peço perdão, ele já está do outro lado hoje, mas ele está vendo que eu tenho razão nas minhas perguntas. Quando eu perguntava a ele por que é que existia diferenças entre as pessoas, um pobre, outro rico, um feio, outro bonito, um doente, outro sadio, um nascendo filho do príncipe de Gales, outro nascendo lá na favela do, sei lá, do bem-querer, do mal-querer, não sei. Mas por que Deus estava tendo preferência por um e ficava castigando o outro? Ele regalava aqueles olhos dele, que ele era candidato a bispo na época, e dizia assim: meu filho, o que é que está acontecendo com você? Nada, eu só estou querendo saber por que acontece isso com um e acontece com o outro, só isso. Aí ele levantava com aquela calma dele de franciscana, que ele era muito, muito pacífico, botava a mão no meu ombro: vá rezar. E eu ia rezar, porém sem resposta e angustiado, né? Porque no seminário tem essa vantagem, eu rezei tanto texto que meu beijo ficou grosso, é porque eu bater. Porque tinha aquele retiro, era com terço, reunião era com terço, café da manhã terço, acordava já com terço, dormia com terço. Que eu tenho muito respeito por Maria Santíssima, muito, 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 mas os textos que eu podia rezar para ela, ela não me perdeu, eu já rezei todos. Não foi no meu tempo seminário, agora eu estou cuidando de outras tarefas. Então, quando você vê terra de Zabulon e terra de Naftali, caminho do mar, aí você tem que entender, você vai lá, Mateus fala também, capítulo 4, 15 e 16, você tem que ir para aquela região, saber onde é a terra de Zabulon e a terra de Naftali. Caminho do mar, olha gente, isso aqui é o mapa da Palestina, você tem o mar da Galileia ao norte e o mar Morto ao sul. Aqui é onde é terra, mar da Galileia, terra do mar, como ele diz aqui, ó, caminho do mar. Nessa região aqui, em torno do mar da Galileia, ficava as terras de Zabulon e Naftali. Quem era Zabulon e Naftali? 2 filhos de Jacó, que passou a se chamar Israel quando lutou com o anjo, e depois os seus 12 filhos originaram as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, quando Josué vem com Moisés, que entra na terra prometida, cada filho de Jacó recebeu uma gleba de terra, e coube a Naftali e Zabulon essa região em torno do mar da Galileia. Então, nesta terra, segundo Isaías, há 850 anos antes de Jesus nascer, já previu que uma luz desceria aqui, nessa região. E que luz é essa que via na terra de Zabulon e Naftali? Isso aqui é Cafarnaum, que significa Kifar em hebraico é a aldeia, e Nahum é o profeta. Então a aldeia de Nahum, que foi o secretário de Daniel quando veio da Babilônia depois do cativeiro, que trouxe o povo para cá. Então, se você não vai na história, na geografia, no costume, você não entende absolutamente nada. Então você tem que saber, quando um profeta, quando alguém fala alguma coisa, a que
ele está se referindo, por que ele está se referindo, a quem ele está se dirigindo. É por isso que muita gente diz que a Bíblia condena o espiritismo. Ora, na época que a Bíblia foi escrita, ela foi escrita para quem? O famoso Deuteronômio 18 foi escrito para quem? Para o povo hebreu, na planície do Sinai, que eles vinham do deserto, vinham do Egito, iam para a terra prometida. Quando entrares na terra que o Senhor te prometeu, não aprenda a fazer a abominação daquela gente. Quando entrar quem? O povo hebreu. O que é que nós espíritas temos a ver com isso 4 mil anos depois? Então, se você não sabe para quem o texto foi escrito, é melhor ficar calado, porque você vai cometer um grande engano. Primeiro, na Bíblia não tem religião nenhuma. Se tivesse espiritismo, para mim seria uma honra, mas não tem. Então dizer que a Bíblia, que o Deuteronômio condena o espiritismo é outra inocência, porque o Deuteronômio não foi escrito para espírita, foi escrito para hebreu. É um livro judaico, não pode reger uma doutrina cristã. Daí porque a gente tem que situar, porque a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma biblioteca. Cada livro tem um autor, uma direção, uma distinção, uma época que foi escrito, uma época para quem foi escrito e por que foi escrito. Enquanto você não souber disso, nem abra, porque você vai entender tudo de cabeça para baixo. Ainda tem gente que diz assim: eu vou abrir para ver o que é que tem para mim. Olha, 3.500 anos atrás, Deus é onisciente, onipresente, sabe tudo, mas 3.500 anos atrás, Deus se preocupar em mandar um versículo para mim hoje aqui em Recife. Eu acho que a gente é importante, mas aí se dá importância demais, é ou não é? Então vamos ter calma na hora de fazer determinada afirmativa, né? Então Cafarnaum, a terra de Naum, essa aqui é a primeira viagem que eu fiz a Israel. Isso é Cafarnaum, hoje são ruínas. Então ela pegava isso aqui tudinho, ainda tem um pouco mais para cá. Essa aqui, ó, região do mar. Por quê? Isso aqui é o mar da Galileia, aonde Cafarnaum está situada. Isso aqui é onde Jesus viveu. Isso aqui é uma igreja que está em cima do que foi a casa de Pedro. Então, terra de Zabulon e Naftali, ou terra do mar, sobre ti descerá uma luz. Foi aqui, meus irmãos, na terra de Zabulon e Naftali, Galileia, do mar, aonde Jesus iniciou o seu ministério, na casa de Pedro, implantando o evangelho no lar, ele como uma luz, que o profeta, olha que médium fantástico, mas médium ou profeta? Mesma coisa. Eu fiz uma conferência agora, mês passado, dentro da Universidade Metodista de São Paulo, com professores do mundo todo, e eu falei que todos os profetas eram médios. É muita coragem, não é? Mas não disse nada demais, porque eu já comecei projetando uma foto da casa das irmãs Fox, que eu não sei se vocês sabem, mas as irmãs Fox eram metodistas. E eu, dentro da igreja da universidade, maior universidade metodista da América Latina, eu projetei e disse: está aqui. Isso aqui era a casa das irmãs Fox, que deram início ao fenômeno que culminou com a doutrina espírita, porque elas eram médias e a família Fox era metodista. Aí o auditório estava com umas 500 pessoas, começou a... Aí eu parei, fiz aquela cara de inocente. Mas assim, o que foi? Eu disse alguma coisa que não devia. Por quê? Para eles entenderem que eles não podem nem falar da gente, porque nós somos filhos, a doutrina nasceu numa família metodista. E aí, Isaías era realmente um grande médium, porque naquela época ele teve uma visão, porque ele já viu que Jesus iniciaria o seu ministério aqui, ó. Aqui à nossa esquerda está a casa de Pedro, aonde ele iniciou o seu ministério, aonde desceu uma luz para o povo que andava em trevas. Então, ele realmente é a luz do mundo. Aonde tiver paz, concórdia, fraternidade, amor, benevolência, a filosofia de Jesus tem que estar. Aqui, meus irmãos, isso aqui
para vocês terem uma ideia, nós poderemos considerar essa área como a semente do Evangelho de Jesus para o mundo. Nasceu aqui quando ele cura a sogra de Pedro, que estava com febre, e instala ao mesmo tempo o primeiro evangelho no lar que se tem notícia. Então, para nós espíritas fica fácil de entender que essa luz daqui migrou para o mundo todo. E a questão 627 do Livro dos Espíritos fala que nós estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Está agora em nossos ombros. Somos nós os escolhidos para preparar, estabilizar, difundir, viver. Mas não é mandar os outros viver, não, é mostrar como se vive, dar nosso testemunho e o nosso exemplo. Porque pela árvore, pelo fruto aqui se conhece a árvore. E nós espíritos então, mais ainda, né? Então o Espírito da Verdade fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que todas as verdades se encontram no cristianismo. Leia cristianismo aqui na mensagem, na filosofia de Jesus. Todas as verdades se encontram aí. O que há de erro nisso tudo são falhas nossas. Quem é que está dizendo isso? Espírito da Verdade. O que é que Kardec diz na questão 59 do Livro dos Espíritos? Que a Bíblia não contém erros. Nós nos equivocamos a interpretá-la. Isso é que eu chamo senso crítico. E é verdade. E ele lá em A Gênesis, ele foi ainda mais forte quando ele diz assim, que a quem cabe o direito de interpretar os textos sagrados. Aos teólogos que quase sempre se enganaram, a verdade, a lógica, o futuro e a ciência dirá a quem pertence. Porque as pessoas procuram no Evangelho o que elas querem encontrar e não o que está lá. E segundo Kardec ainda ficam volteando o dedo em cima de um versículo, vai e volta, até achar o que ele quer achar e não o que está no texto. Kardec foi muito forte, porque já foi no final, né, na última obra. Se ele tivesse botado isso no Evangelho, o problema seria sério, mas ele colocou já no finalzinho, já estava para ir embora mesmo. Eu estou preparando uma obra aí, quando eu tiver notícia que eu vou desencarnar, aí eu jogo e vou embora. Deixo aí para vocês, quem vier atrás, fechar a porta. Isso é o texto da criação do universo. Eu não coloquei para me exibir, não, é porque a espírita gosta de que a gente mostre de onde que vem as coisas. Eu já sei disso. Todo espírita é assim, por causa de uma mensagem que tem lá no Livro dos Médiuns, do Espírito Erasto. É melhor negar a nova verdade do que aceitar uma mentira, não é assim? Espírita, eu sei, eu convivo com espírita já há 34 anos. Espírita é fogo. E se for mulher, então? Mulher espírita. E se for mulher espírita e advogada, ninguém segura. Minha esposa está ali, que ela não me escute. Então, a criação do universo está colocada dizendo que no início, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ou seja, no princípio criava Deus as águas e a terra. Essa frase que está aqui, ó, numa quantidade maior, só para mostrar de onde vem. E eu quero dizer a vocês que aqui ele está falando que a terra vai estar torvo-vavor. A terra era desorganizada, a terra vivia num caos, que essa é a palavra. Tem alguma interferênciazinha aqui, eu não sei se vai precisar de mais algum passe aqui da moça, mas parece que ele agora se aquietou. E aí havia desorganização e caos, e a escuridão, Alpinei Tirone, e a escuridão sobre o abismo. Aí diz aqui, Veruá Elohim, e o Espírito de Deus pairava
sobre as águas. Em outras palavras, havia desorganização, mas o Espírito de Deus estava senhor do que estava acontecendo. Era um caos que existia, é como a torneira vazando, que está ali desorganizado, mas tem alguém que vai lá e fecha, apertou o botão, bota a ordem na casa. Assim foi Deus, fazendo o quê? Criando a luz. Vai rir, está aqui dizendo, vai Omer Elohim, me disse Elohim, faça-se a luz, e Rior, vai Rior, e a luz se fez. Em outras palavras, para combater o caos, a desordem, a bagunça, Deus criou a luz, que é a primeira criação do universo, que é a luz, veio para botar ordem na casa. E a primeira luz, gente, não é a luz do sol. Porque você pegar o Gênesis, você vai abrir, a luz foi criada no quarto dia. A luz do sol, as estrelas, a lua, os astros, tudo foi criado no quarto dia. Não foi no primeiro, mas a luz foi no primeiro. E que luz é essa se não tinha sol? É a luz espiritual. É Jesus raiando sobre nós, trazendo a sua mensagem libertadora e de amor. Porque você sabe, todo mundo aqui sonha, não sonha? As pessoas dizem assim, a gente sonha, ninguém sonha colorido, já ouviram falar nisso, né? Mas vocês sonham no sonho de vocês, é escuro ou é dia? Já prestaram atenção a isso? Se no sonho de vocês é noite ou é dia? É noite? No meu sonho não, meu sonho é dia. Eu sonho com as coisas que estão acontecendo durante o dia, embora eu esteja dormindo porque é noite. A luz que está no seu sonho é a sua luz espiritual. Não estou dizendo que você está obsediado não, companheiro. Mas nós temos luz própria, que é a nossa luz espiritual. Vós sois a luz do mundo, dizia Jesus. E a luz vem para combater as trevas. Não é a treva da escuridão. É a treva da ignorância, da desordem, do egoísmo, da pouca fé, da falta de fraternidade, de solidariedade. Essa que são as nossas trevas. Ok? Então essa luz que foi criada, que houve desde o primeiro dia. Eu não quero ser Roberto Carlos, não. Mas essa luz só pode ser Jesus. Não vejo outra luz. É a ordem que veio, que Jesus estava junto com Deus para assumir o nosso planeta. Mas o Senhor tirou isso da onde? A luz criada para combater as trevas, que é Jesus. Onde é que a gente acha isso? Ó? A palavra Torá, em hebraico, está aqui, ó. Eu coloquei em verde aqui. Isso aqui é um Tav, um Vav, um Reish e um Rei. Não importa as letras. Mas eu quero que vocês notem que aqui eu coloquei em azul, em verde, essa expressão que em hebraico chama Or, que é luz. Tá certo? Então a palavra Torá, ó, Torá, tem um Tav no começo e um Rei no fim. Ou seja, a Torá tem luz. Por que a Torá tem luz? A Torá, o significado da Torá é revelação divina ou ensinamento divino. Então o ensinamento traz o quê? Discernimento, conhecimento. Conhecereis a verdade, João 8:32. Então busque a luz, porque a luz é a verdade. Então a Torá, que são os 5 livros de Moisés, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, ela tem a luz espiritual que a gente precisa para evoluir. Curiosamente, a palavra Horim, olha ela de novo aqui, não tem a mesma daqui, não precisa saber hebraico. Mesma coisa que tem aqui, ou não é? Também é luz. Horim significa paz. Que paz? Nossos pais, nossos avós. Tá certo? Por quê? Porque os pais, os avós, os ancestrais têm que ser luz para os seus descendentes. Tem que ensinar o caminho, tem que ter responsabilidade de orientar. Palavra moré, em hebraico, é professor.
e morim, mestres ou professores, que também tem luz do mesmo jeito. A palavra, curiosamente, não existe coincidência, isso é matemático. Então, o Evangelho, a Torá, as obras básicas, qualquer livro sagrado é luz para aqueles que o seguem. Os nossos pais, avós são luzes em nossas vidas. Os nossos mestres são luzes em nossas vidas. E Jesus é a luz maior, refletindo sobre eles para que eles transfiram para nós. Daí porque, matematicamente, com relação ao próprio idioma do local que Jesus nasceu, a luz é sempre um elemento de libertação. Mas não é a luz do sol, não. Porque se fosse, era só a gente deixar um buraco na telha, estava tudo resolvido o problema. É a nossa luz espiritual. Por isso, companheiro, que a gente sonha de noite, mas a gente não se perde na escuridão. Porque você tem luz própria. Não diga isso não que você tem. Eu estou vendo só a hora daqui que é boa. João capítulo 1, versículo 4 e 5. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Olha aí. E a luz ilumina nas trevas, e as trevas não a compreenderam. No princípio era o verbo estava com Deus, e Deus era Senhor do verbo. Não é que o verbo era Deus, porque o verbo é uma coisa, Deus é outra. Quando você diz que o verbo era Deus, aí você diz que o verbo se fez carne, Deus se encarnou. Aí fica misturando as coisas e não entende, tá certo? Então João diz que nele, que em Jesus estava a vida. E o que é a vida? A luz. Mas não é vida física, porque a palavra vida em hebraico não existe singular, é plural. Vidas. Nós fomos criados para múltiplas existências. Nele estava as vidas de todos nós. Vida é espiritual. E a vida é a luz dos homens. Por quê? Porque a luz espiritual é ela que o nosso espírito é que tem que brilhar. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Mas o brilho da sua luz depende das obras que você faz. Porque ele vendo as vossas boas obras, ele glorifica vosso Pai que está nos céus. A luz ilumina nas trevas. E Jesus veio como essa luz, mas as trevas não a compreenderam. Olha aí. O seu povo, aqueles que não aceitaram a sua mensagem, e nós também, que ainda hoje muitos não vivemos ainda a sua mensagem. E Kardec coloca lá em Obras Póstumas, porque aqueles que não viveram a mensagem autenticamente agora, no planeta de transição, vai chegar o chamado. Quem viveu o Evangelho vai ficar aqui, quem não viveu vai pegar a nuvem das 9h30 e vai para outro planeta, não vai permanecer aqui, porque aqui só os mansos herdarão a terra. O mundo não vai se acabar no dia 21 de dezembro, pode ficar tranquilo. Agora, as coisas estão mudando, nós estamos vendo um período de transição, e aqui só vai ficar os que estão sintonizando com a mensagem de Jesus. Daí porque essa turbulência, esse estado febril que a terra está vivendo, essa droga que está imperando aí, é um elemento que Deus não está alheio a nada disso. A mensagem do Chico estava falando disso antes da gente começar, e eu me lembrando. Tudo está sob a sua égide. E isso está se vindo, que a gente vê, é uma coisa terrível, destruindo família, destruindo o jovem, nunca tanto o jovem está indo embora antes do tempo. Mas essa turma que não sintonizou com a mensagem de Jesus, não vão ter mais chance de permanecer aqui, já estão sendo chamados para outros planetas, porque isso não vai continuar, não há mal que dure sempre. Isso vai acabar, gente. E quando acabar, vai ficar aqueles que realmente entenderam, amaram, perseveraram, foram solidários, viveram o Evangelho. Porque isso não significa que quem foi chamado está perdido. Não. Vai para um outro planeta compatível com o seu estado evolutivo, e lá eles vão ter a chance de despertar, como os capelinos tiveram aqui, que vieram para nos trazer a cultura por não ter moral. Ok? Mas vamos para frente. Isso aqui eu quero só mostrar a vocês uma coisa. Eu quero que vocês vejam essa palavra, que é Elohim. E aqui é só para mostrar a vocês de onde eu estou trazendo. Porque às vezes, como vocês não entendem a língua, fica uma coisa até meio chata. Mas eu tenho que mostrar, porque a espírita tem que ver para crer.
Espírito não é aquele que você mata a cobra e mostra o pau, não. Você tem que mostrar a cobra morta. Porque se você mostrar, olha, eu matei a cobra com esse pau, ele conversa. Você matou, foi uma minhoca, não foi uma cobra. A gente tem que trazer a cobra morta, porque aí acaba com qualquer discussão. Então aqui está dizendo o seguinte: que formou Yahvé Elohim, porque na criação do universo, se você pegar uma Bíblia em português, você não vai distinguir isso. Mas se você pegar a Bíblia no original, você vai ver que quem construiu a terra, as águas, as aves, a relva, os peixes, as aves voadoras, os animais, foi Elohim. Quando chega na hora de construir o homem, Elohim está sempre dizendo: faça-se a luz, faça-se a relva, faça-se as aves, faça-se os animais, faça-se as árvores. Na hora do homem, ele não diz faça-se o homem, ele usa o verbo no plural, naasu, façamos o homem. Significa que ele não estava só. E aí entra Jesus em João 17,5: antes que os céus e a terra fossem criados, eu já estava contigo. E na hora de criar o homem, ele estava ali com Deus, para assumir a responsabilidade por cada um de nós. Por isso que nós somos a imagem e semelhança de Jesus, porque a nossa imagem e semelhança de Deus não é física, é espiritual. A centelha espiritual que está em Deus e em nós, isso é a nossa semelhança. E como é que eu sei qual é a minha semelhança com Deus? Toda vez que você fizer algo por alguém, sem nenhum interesse de receber algo em troca, pelo amor e pelo prazer de servir, mesmo sem precisar de nada, você está sendo imagem e semelhança de Deus. Quer um exemplo? Aquela mãe que fica a noite toda sem dormir, cuidando de um filho com febre, preocupada, por amor, botando a mão, passando paninho na testa, não reclama de cansaço, nem de insônia, nem da situação de ter um filho com doença. Quando amanhece o dia, ela está arrasada, está só o caco físico, só tem o projeto, mas a febre do menino já passou e ela está sorrindo e feliz, porque ela deu uma noite de sono, um desgaste psicológico e físico, por amor ao seu filho, sem esperar nada, porque ela não vai passar nenhuma conta para o menino agora, você tem que pagar a noite, não sou enfermeira, não. Isso, gente, é imagem e semelhança de Deus. Eu estou usando a mulher, porque o homem também é muito solidário, mas eu tenho um amigo que dizia assim, a mulher dizia: olha, você também é pai, você também tem que ficar comigo, você também tem que balançar seu filho. Aí ele dizia: tá certo, vamos dividir, tu balança a tua parte hoje, que amanhã eu balanço a minha. Porque o homem é sempre mais oportunista, mas a mulher não, ela está ali dando toda a força, toda a atenção que é preciso, todo o carinho, toda a disponibilidade, por amor, sem esperar nada em troca. Isso é a imagem e semelhança de Deus, ok? Então Jesus, olha aqui, ó. Por que é que eu estou chamando a atenção? Porque quando você pega a tradução no Gênesis 2,7, vai estar escrito lá: e formou Deus o homem. Mas no original está dizendo: e formou Yahvé Elohim. Yahvé com Elohim. E eu vejo Yahvé aqui como Jesus. Porque quem é Yahvé? A palavra Yahvé vem do verbo ser. Yahvé aqui é o Deus da graça e da vida. E ninguém mais do que Jesus para ser Deus da graça e da vida. Muita gente diz que Yahvé é guerreiro. É erro de interpretação. Deus dos exércitos, não é? É Deus da paz, Deus da vida, Deus da graça, Deus do amor. E eu vejo esse Yahvé da criação do homem junto com Deus como sendo Jesus. Logicamente que está nas entrelinhas, está na senha que ele disse. Aí a gente tem que ler João, que é o mais espiritualizado. A gente tem que ler Emmanuel e a Caminho da Luz. A gente tem que pegar outras fontes que vão convergindo, porque ninguém fala mais em Jesus como luz do mundo do que João. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E Jesus diz textualmente em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Não tem nada mais claro do que isso. Para a minha ótica não tem. Então aqui é Yahvé junto com Deus, Jesus junto com Deus, formando o homem. E não é um homem, eu não quero entrar porque isso é coisa de exegese, mas formou o homem. Leia Adão aqui,
homem e mulher juntos. Ele não formou um homem. E de onde vem Eva? Eva vem da palavra vida, Raim, que se chama em hebraico Rava, que é aquela que dá a vida. Por isso que ela tem o nome de Eva. Mas Adão é Adão e Eva já junto, porque Adamar, terra, origina Adão, que é o homem e não um homem. Tá claro isso aí? Eu sou a luz do mundo, João 8,12, para fechar. Vocês verem que eu não estou criando nada, estou só verificando e ratificando. E aqui vem a frase que eu falei para vocês desde o começo. Ó. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha antes que os céus e a terra existissem. João 17,5. Todo mundo traduz antes que o mundo existisse. Mas mundo é uma coisa. Céus e terra é o nosso planeta. Mundo é Olam em hebraico. E lá está céus e terra. Ok? Emmanuel tem essa mensagem, olha. Jesus é a luz do princípio. Que luz do princípio é essa? Deus criou a luz para combater as trevas, lá no primeiro versículo do Gênesis. Jesus é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Então está fechando aí devagarinho o que eu disse. Estão vendo que não é obsessão, é uma coisa que tem base, tá certo? Então há convergência em todos os estudos que nós fazemos. Isso aqui, gente, você sabe o que é isso? Isso é uma obra cabalística chamada Árvore da Vida, que é a árvore da criação do mundo. Isso aqui, ó, são você tem 2, 3, 5, 7, 10 taças. Essas 10 taças representam os 3 níveis da criação do universo. Aí você diz, que coisa mais complicada, está no livro dos Espíritos, hein? Não é complicado não, está no livro dos Espíritos. E interessante que a questão 627 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: se Moisés trouxe a lei, Jesus o Evangelho, para que Espiritismo? É uma pergunta de um pedagogo, de um homem lúcido, porque será que ele tinha dúvida da importância do Espiritismo depois de 626 questões? Aí o Espírito da Verdade diz assim: Jesus falava sempre por parábolas, ou de sentido figurado, ou de forma indireta. O papel do Espiritismo é levantar o véu e trazer para a humanidade agora as verdades claras, sem arrudeios, sem subterfúgio, porque não existe esoterismo no Espiritismo. Você sabe o que é esoterismo? É a parte secreta de uma religião. Você sabe que os maçons são esotéricos. O próprio cristianismo que Jesus pregou era esotérico. Que ele dizia, os discípulos perguntavam: por que é que o Senhor fala por parábola? Para que eles vendo não vejam, não enxerguem, e ouvindo não entendam. Porque só a vocês é dado conhecer os mistérios, a eles não. Então havia 2 ensinamentos, um secreto, esotérico, e outro para o povo, que foram as parábolas, sábias parábolas, que há 2012 anos a gente vai estudar, ainda está descobrindo coisas, daqui a 10.000 ainda vai estar em dia, porque são ensinamentos que são entendidos com a nossa evolução. Jesus deixou conta gota, cada encarnação uma ideia, uma condição de entender as suas parábolas. E o Evangelho e o livro dos Espíritos não, depois do Espiritismo ninguém pode pretextar ignorância. É esse o medo que eu tenho. Sinceramente, eu tenho muito medo de falar pela doutrina, de dizer que sou espírita, porque a cobrança. Sabe por quê, gente? Porque o judeu só conhece a Torá, os livros de Moisés. Os católicos protestantes conhecem a primeira revelação, o Velho Testamento, e o Novo. E a gente? O Velho, o Novo e a terceira revelação. A gente conhece tudo. Então não é que a gente seja o melhor, nós somos os mais responsáveis. Sabe por quê? Porque Jesus disse: muito será cobrado,
E a gente recebeu tudo. E quando a questão 627 diz, depois do Espiritismo, ninguém pode pretestar a ignorância, eu fico todo arrepiado. Porque o cara pode dizer assim, não, eu não fiz, eu fiz porque eu não sabia. Não pode? Alguém não pode alegar isso? Um católico, um protestante, um índio, um judeu. Mas a turminha aqui do Alto de Souza agora de tarde, não pode não. A turminha daqui não tem escapatória nem desculpa. E aí é pior, viu, gente? Aproveitem quando pode fazer as coisas caminhando aprumado, com senso de crítico, de consciências, nível de consciência, porque pode ser que na outra você venha com limites, porque abusou agora. E eu costumo dizer, todos os presidentes de casa espírita passam por dificuldades. A pior administração de uma entidade religiosa que eu conheço é a casa espírita. Porque a gente não tem dinheiro para nada. Aí sabe o que acontece? Todo presidente de casa espírita já foi padre, cardeal na outra. Tinha dinheiro demais, não sabia o que fazer. Abusou, aí agora vem saber o que é de administrar sem dinheiro. Para ver o que é bom para tosse. Então, nós já não temos mais que alegar que não recebemos as informações. Todo mundo pode, a gente não. Mas vamos para frente. Então, o livro dos Espíritos fala disso. A gente aprende que Deus formou o mundo do quê? Lá no catecismo. Porque Deus fez o mundo do nada. Foi assim que eu aprendi, não sei vocês. Mas como é que o nada pode fazer alguma coisa? Eu nunca engoli isso. Tem alguma coisa por aí que faz. Agora ninguém quer me dizer. Não, é do nada. Você não pode dizer, senão você não vai nem fazer a primeira comunhão. Eu digo, se é para receber a hóstia, eu faço qualquer sacrifício. Fazer de conta que eu aceitei assim, mas nunca aceitei. E graças a Deus eu tinha razão. Graças ao Espiritismo e à minha irreverência, eu hoje sei que tudo no universo, olha, isso aqui é a representação da criação do mundo. Olha, são taças com líquido, como se fosse uma emanação fluídica de Deus. Deus emanou o quê? O seu ectoplasma. Qual é o ectoplasma de Deus? Quem responde? O livro dos Espíritos. O fluido cósmico universal, que é o criador de tudo. Olha como fica mais fácil. Juntando lá o Velho com o Novo Testamento e com o Espiritismo. Aí você entende. E tem rabino que diz assim, Deus emanou, está aqui, ó. Porque ele foi fazendo de cada uma das suas emanações, ó, o mundo da emanação, absoluto, ó, esses três. Vem o mundo da criação, e depois o mundo da formação, e o mundo da manifestação, gradativamente. É como se fosse assim, o fluido divino formou o fluido cósmico universal, que foi formando a criação, que foi formando a formação, por camadas até chegar ao mundo material. E o rabino mais, ele diz que isso é tão real que se Deus quiser, ele dá uma sugada ao contrário, assim, e recebe tudo de volta e acaba com tudo. Porque tudo vem dele. Pode ver que a criação é uma reação em cadeia, porque não é no princípio criou Deus. O verbo bará ali é colocado no princípio, começou a criar Deus, os céus e a terra, e continua até hoje, porque nós somos co-criadores com Deus, ok? E aí vem o seu ministério de luz e amor em Cafarnaum, como eu já falei. Jesus ensina que a gente precisa de uma equipe para fazer qualquer coisa, que ninguém faz nada só. Ele criou um grupo. Ele criou um grupo, e no grupo dele, para nossa tristeza, não tem um PhD. Era quase tudo analfabeto. Mostrando que o que vale não é a cultura, mas o amor, a disponibilidade. Os mais letradozinhos era Mateus, que era cobrador de imposto, que era mais ou menos, mas o resto a gente não tem nem notícia se estudou, se não estudou. Ele pegou um grupo de 12 e montou uma equipe imbatível. Agora ele era o líder.
Ele não mandava os meninos trabalhar e ficava no birô não, no ar-condicionado não. Ele ia na frente, mostrando como se fazia, porque esse é o papel do líder. Ninguém faz nada só. E Jesus nunca dizia quero, mando e posso. Ele mostrava como se fazia. É tanto que no final ele tem a coragem e a autoridade, não é nem coragem, a autoridade para dizer assim, porque todo mundo conhecia o Velho Testamento, ou a Torá, ou a primeira revelação, ou o ensinamento divino. Todo mundo conhecia que o Levítico 19:18 está lá escrito: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É uma ordem. Levítico 19:18, lá do Velho Testamento. Jesus não diz isso mais. Ele diz assim: eu vos deixo um mandamento novo. Só que mandamento novo que ele deixou, qual foi? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas ele não disse eu vos amei da boca para fora, não. A vida dele toda foi de renúncia e de amor pelos outros. Na prática, nunca alguém procurou Jesus que precisasse de um calendário, de marcar uma consulta. Ele ia ao povo. Ele andava pelas ruas, pelas árvores, pelos bosques, atendendo leproso, atendendo adúlteras, atendendo pessoas discriminadas pela sociedade. Por isso que ele diz: amai uns aos outros como eu vos amei. Por quê? Porque eu vim e mostrei como se faz. Agora vocês têm a obrigação de fazer, porque eu já mostrei como é. Eu simplesmente não estou dizendo a vocês, sigam o que está ali dito lá no Levítico 19:18, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Não, isso já tem. Agora eu já mostrei como é que se faz isso. Então agora a obrigação de vocês, o mínimo que vocês podem fazer é imitar o que eu fiz. Então ele criou esse grupo, gente fracassada como a gente, que negou o coitado várias vezes. Outros que fugiram, quando ele foi preso não ficou ninguém, só João. O resto debandou tudo. E ele nunca se queixou. Nunca se queixou. Nunca disse eu ensinei a vocês como era, mostrei, e vocês são fracassados. Não. Nunca cobrou. Só dizia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é um homem odiado pelos judeus. Esse centurião, ele era odiado por quê? Porque ele tinha lá em Cafarnaum um batalhão com 120 homens que matava, escravizava, levava a gente para as galés romanas, era mal visto por todo mundo. E um dia um homem desse procura Jesus. Qual seria a nossa? Vamos fazer um exemplo aqui bem prático. Qualquer país aí invadisse o Brasil, vamos dizer a Argentina, que a gente já tem uma certa negócio do futebol, essa coisa, vamos pegar por aí, né? Invadisse aqui Pernambuco, entrasse aqui pelo Poço Suape, tomou tudo. E aí ficasse aqui dentro do Recife um caos. Morte, escravizado, cobrança de imposto altíssimo para levar para aplicar no futebol argentino. Coisa assim, que a gente fosse cada dia ficando mais insatisfeito com a situação. E um dia, aqui na região, aqui perto de Boa Viagem, o comandante de uma tropa ali chega aqui e procura Rosaldi, né? Rosaldi, Dona Rosaldi está aí? Alguém já ia dizer assim: eu não sei se eu digo, eu não sei se eu não digo. Primeiro impulso é dizer: tá não, senhor, vem outra hora. Para despachar, era ou não era? Segundo, digamos que Rosaldi recebesse e tivesse um neto, um sobrinho, um primo, um cunhado, uma pessoa que tivesse sido vítima dele. Primeira coisa que ela ia... Cadê, Rosaldi? Me desculpa, eu não estou botando você no fogo não, viu, meu irmão? Eu estou fazendo uma comparação porque você está aqui mais à frente. A primeira coisa que a pessoa... O senhor não tem vergonha, não? O
O senhor está fazendo o que está fazendo com o meu povo e vem para aqui me pedir ajuda? Eu acho que o senhor é doido. É uma reação muito humana e muito natural. Jesus recebe esse homem que está com um servo doente. E esse homem chega para Jesus e se declara lá em Lucas 7, 1 a 10, que ele não era digno de que ele fosse à casa dele. Primeiro ele já reconhecia, porque ele vivia policiando toda Cafarnaum, e ele viu o que Jesus fazia. E ele foi a Jesus porque tinha confiança que Jesus podia resolver o problema dele. Só que, politicamente falando, seria até comprometedor o que Jesus fez, porque ia desagradar muita gente. Você não é para atender nesse homem, você é inimigo do povo de Israel. Como é que você vai? Nem olhe para ele. Mas o homem chega dizendo: Senhor, eu não sou digno que tu vá à minha casa. Ocorre que eu tenho soldados sob o meu comando, que se eu disser vai, ele vai, se eu disser vem, ele vem. Assim você não precisa ir à minha casa. O meu servo está doente. Não precisa o senhor ir, basta o senhor dizer: fica curado, que ele vai ficar curado. E Jesus, na hora que ele conversa, Jesus disse: eu vou à tua casa. Olha que desprendimento. Não precisa o senhor ir, eu não sou digno que o senhor vá. Que ele reconhecia o que tinha feito. E depois daquele diálogo fantástico, ele diz para os discípulos: eu nunca vi tamanha fé em todo Israel. Mas fé aí, gente, não é crença não, é atitude. Porque a palavra fé em hebraico é emuná, emuná vem de imune, imune é exercício do bem em favor do que me cerca. Por isso que Tiago diz: não adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não tiver obras. Por isso Jesus diz: brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. Então era obra, estava ocorrendo ali uma atitude, um gesto de renúncia, humildade, desprendimento. E um homem que tinha poder, ele podia muito menos mandar matar o servo doente, escravizar outro e levar para a casa dele. Mas ele já apresentou um gesto de solidariedade com um escravo que estava doente. Tudo isso Jesus fez com a maior naturalidade, sem cobrar absolutamente nada desse homem. E os teólogos dizem: foi o primeiro pagão do mundo da história a aceitar o cristianismo. Foi o centurião de Cafarnaum. Foi o primeiro convertido, vamos dizer assim, que era romano. Os obsediados, mostrando, e eu me tornei espírita por causa das desobsessões que Jesus fez, porque eu não aceitava o espiritismo, não. E não é que eu não aceitasse, eu não conhecia. E como eu não conhecia, eu tinha medo, eu tinha pânico, porque eu via, eu sentia, e eu não queria compromisso. Eu fui igual a Jeremias com Yahvé: eu não quero saber disso. Aí Yahvé disse para ele: antes que tu fosse gerado no ventre de tua mãe, eu já te conhecia. É como dizer assim: ser médium, meu filho, não adianta, só se fizer um buraco se enterrar vivo, mas mesmo assim a mediunidade vai atrás, porque faz parte do ser humano. E a desobsessão, que Jesus diz, quando ele dá o primeiro conselho aos seus discípulos, lá em Mateus 10, 7 em diante: ide pregai o evangelho, curai os enfermos, ressuscitar os mortos, conduzir os espíritos sofredores. É uma recomendação que ele faz a qualquer pessoa. E quando Tiago e João disseram que viram um homem expulsando ou conduzindo espírito em nome de Jesus, e ele tinha proibido, Jesus disse: não devias ter proibido, porque quem é por mim não pode ser contra mim. O que é ser por ele? Qualquer pessoa que conduza um espírito, independente de qualquer religião, é um seguidor de Jesus. Bastou, eu botei aqui, ó, que todo mundo diz Jesus expulsou. Jesus nunca expulsou o espírito, gente, pelo amor de Deus, não digam isso. Jesus nunca precisou, ele bastava se aproximar. Veja lá do outro lado do mar da Galileia, quando ele atravessa, ele encontra aqueles obsediados lá de Gadareno que estavam no cemitério. De longe, antes que Jesus dissesse qualquer coisa,
o obsediado diz assim: filho de Elohim, que tem contra nós? Jesus não tinha dito nada ainda. Como é que tinha alguma coisa contra eles? Mas eles viram a luz de Jesus tão forte, tão superior, que eles se sentiram agredidos. E a gente vê isso nas obras de André Luiz, ele pedindo a muitos auxiliares na equipe de socorro para tirar a sua luz, para não humilhar. Jesus não conseguia tirar, mesmo que ele quisesse. Era cachoeira de palafosso ambulante. Então quando ele saía, os espíritos já viam onde ele ia chegando, sentiam-se expulsos, naturalmente se afastavam. E aí Jesus chega num local que fazia 3 dias que os apóstolos batiam com um, e não tinha jeito, o espírito não estava nem aí. Quando Jesus foi chegando, os espíritos foram embora. Aí os discípulos disseram: mestre, faz 3 dias que a gente está batendo aqui, não consegue. Por que a gente não conseguiu? Jesus diz: espíritos desse nível só serão conduzidos com muita oração e jejum. Aí a gente pensa que basta deixar de comer carne e rezar um Pai Nosso, já adquiriu força. Não. A oração, a prece, a sintonia é importante. Agora, o jejum, gente, não é deixar de comer carne, fazer regime, porque as meninas estão fazendo para ficar mais novas, mais bonitas, então não é nem mérito, é vaidade. O jejum aqui é a abstinência de orgulho, de egoísmo, de inveja. É o jejum dos nossos defeitos da alma, não é da alimentação do corpo. Então, é evolução espiritual. Zaqueu, outro discriminado da sociedade, mal visto. E Jesus vai, sobe na árvore, manda ele descer da árvore e vai almoçar com ele. E a gente diz: mas esse Zaqueu era um privilegiado. Ah, se fosse eu. Não, Jesus não está proibido de almoçar e jantar com a gente ainda hoje, não, gente. Depende da gente. Aonde estiver mais de um reunido em meu nome, aí eu estarei. Está em nós. Então é uma lição fantástica o encontro de Jesus com Zaqueu, que mostra que todos nós temos chance, é só querer. Zaqueu teve que subir não fisicamente, mas a gente tem que subir espiritualmente em sintonia para o encontro dele. Não é pedir que ele desça até nós. Tem até uma história interessante, só para descontrair com relação a Zaqueu. Disse que tinha um rapaz que estudou para ser padre, fez curso de teologia, sabia tudo de evangelho, mas não conseguiu se ordenar porque ele gostava de tomar os negócios e o bispo não deixou ele se ordenar. Mas ele não perdeu aquela fé, mesmo bêbado, ele não perdia a missa do domingo de manhã. E tinha um diácono que era metido a padre sem ser, porque não tinha se ordenado, e o diácono gostava de exagerar nos discursos, para mostrar que sabia muito. E um dia pegou exatamente o discurso de Zaqueu, e ele estava tão entusiasmado que ele trocou o nome. Ele não... E o bêbado ficava ali encostado na coluna da igreja no domingo de manhã, ainda de ressaca. E o cara começou falando do episódio. Aí disse que Jesus chegou na árvore e disse assim: Zebedeu, desce daí. Aí quando ele chamou Zebedeu, o bêbado que sabia de tudo, né, que era teólogo: que Zebedeu, rapaz, deixa de ser burro, é Zaqueu, o cara não sabe nem, é melhor tu não pregar, que tu não sabe de nada. Aí o cara ficou meio calado, não disse nada, né? Mas para não dar o braço a torcer, Jesus chegou e disse assim: Zebedeu, desce daí. Quem tem que subir aí, rapaz, é Zaqueu. Quer dizer, o cara se saiu bem, não foi? O cara se saiu bem. E o seu encontro com as mulheres são fantásticos. Foi o homem que mais valorizou a mulher e as mulheres discriminadas. Essa aqui, que é a pecadora arrependida, que eu queria dizer a vocês: não confundam com Madalena, não confundam com a adúltera, não confundam com a samaritana,
E não diga que Madalena foi prostituta, porque nunca foi. A Madalena do Evangelho, não. Madalena foi uma mulher de quem Jesus expulsou 7 espíritos. Ela era obsediada. E se a obsessão for prostituição, nós estamos fritos. Porque todo mundo aqui é obsediado. Eu não quero dizer o outro, mas obsediado eu sei que é. Uns mais, outros menos, mas todo mundo é. E eu também sou, viu, gente? Não estou me excluindo, não. Por isso que a gente tem que, como diz a doutrina, trabalhar todos os dias para vencer as nossas tendências más. Então essa mulher foi aquela que veio beijar os pés de Jesus e lavar com as lágrimas, enxugar com os cabelos, e foi criticada por muitos que até disseram: se esse homem fosse Messias, não ia permitir que essa mulher fizesse o que está fazendo, ou então ele não sabe quem é essa mulher. Mas ele deu um exemplo. Ele disse: ele estava na casa de Simão o leproso. Disse: Simão, cheguei aqui e tu não me desse nem água para lavar os pés. Que era um costume dar água, oferecer comida. No entanto, desde que eu cheguei aqui, essa mulher me lava os pés com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos. E aí ele conta aquela parábola dos devedores, né? E pergunta: quem foi que perdoou mais? Aquele que devia mais, ele perdoou mais. Portanto, essa mulher amou mais, por isso ela será perdoada mais. Então, gente, observem que realmente o amor é sempre que cobre a multidão dos erros, como diz o Pedro. Esta mulher aqui, a samaritana, é um dos encontros mais importantes da vida de Jesus. Por quê? Porque até aí Jesus não tinha se revelado a ninguém como Messias. Ele foi se revelar a uma mulher samaritana. Quem é essa mulher samaritana? Quem eram os samaritanos? Discriminados. Não podiam nem rezar no templo de Jerusalém, porque o judeu achava que eles estavam corrompidos. Por quê? Porque a Samaria foi invadida pelos assírios. E os assírios, ao entrar na Samaria, os samaritanos e as samaritanas se envolveram com os assírios, casaram entre si, que não era permitido um judeu casar fora de seu povo. E os samaritanos fizeram tudo isso, por isso que eles discriminavam, não deixavam. Eles fizeram um templo aí na Samaria, no Monte Gerizim, para orar a Deus, porque não podia orar no templo de Jerusalém. E Jesus deu o maior valor ao samaritano. Olha a palavra do bom samaritano, quem foi que ele colocou? E quem saía da Judéia para ir para Galiléia, tinha que passar na Samaria. A maioria dos judeus ia para Galiléia e evitava passar na Samaria para não se envolver com os samaritanos. Os discípulos também eram assim. Pedro, Tiago e João vieram na frente, não foram bem tratados pelos samaritanos e pediram a Jesus para descer um fogo do céu para queimar os samaritanos. E Jesus ficou sorrindo com a inocência deles. Pedro, vocês não sabem de que geração vocês são. Em outras palavras, você já pode ter sido samaritano ontem. Não ajam assim. E aí Jesus chega, senta às 11 horas da manhã no poço, e vem essa mulher vestida de samaritana, e Jesus pede água para ela. Ela se assustou. Podem ler o episódio lá. Senhor, eu sou uma samaritana, tu és um judeu, como é que tu estás me pedindo água? Como se diz assim: o judeu homem não se dirige a um samaritano, o senhor, além de ser homem, está dirigindo a uma mulher e samaritana. É algo muito forte politicamente. E Jesus diz assim: mulher, tu não sabes quem está te pedindo água. Quem beber da água que você me der vai ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der jamais sentirá sede, porque eu sou a água viva. Olha que expressão fantástica. O que é água viva, hein? Tem água morta? A água morta é a água do cacimbão. É a água do poço, que você precisa de uma lata e uma corda, vai lá embaixo, tibum,
e pegar a água, não é assim? Água viva, gente, é a água da fonte, é a água que jorra e vem ao seu encontro. Você não precisa ir buscar ela no fundo do poço. Então Jesus estava fazendo exatamente isso. Eu sou a água viva, por quê? Porque ele estava vindo ao encontro daquele que para a sociedade estava perdido. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas mulher, vai buscar o teu marido e vem aqui para participar conosco deste momento. Momento o quê? Momento mais importante do planeta Terra até hoje, a revelação de Jesus como Messias. Mas Senhor, eu não tenho marido. Respondestes bem, porque tu já tivesse 5 e agora não tens nenhum. Isso é muito forte, gente. E a mulher para e diz assim: como é que você sabe disso? Como é que o senhor sabe que eu já tive 5 maridos? Quem lhe disse isso? Aí ela, tocada espiritualmente, ela se auto-questiona e diz assim: por acaso tu és o Messias que está para vir? Porque o Messias não vinha só para o judeu, era para o samaritano, para o galileu, era para todo mundo. E Jesus diz assim: sou eu que te fala. Mulher, chegará o tempo que Deus não será mais adorado no templo de Jerusalém, nem aqui no Monte Gerizim, no templo construído por vocês, mas Deus será adorado em espírito e em verdade. E diz a história que Jesus não encontrou muitos seguidores na Samaria, mas todos os seguidores que o seguiram naquela região foi por causa dessa mulher, que ela fez questão de espalhar com a maior tranquilidade: eu hoje vi o Messias, os meus olhos viram a salvação. Jesus era um homem fantástico, era psicólogo, era pedagogo, era taumaturgo, era tudo. E na sua psicologia, Jesus, a gente fica pensando, hoje eu estou falando aqui, o menino está ali, ó, registrando tudo, tem rádio, tem televisão. Hoje acabou a globalização, a gente assiste o primeiro tiro de uma confusão lá do outro lado do mundo, dentro do quarto da gente. Na época de Jesus não tinha jornal, não tinha rádio, não tinha revista, não tinha nada. Como é que ele ia divulgar tudo isso? O que é que ele fazia? Todos os milagres, os feitos que ele fazia, curava alguém, chamava uma mulher e dizia: não conte para ninguém o que você viu. O que foi? Eu disse alguma coisa que não devia? Meia hora depois, da Galiléia à Judéia, já se sabia de tudo. Então ele era inteligente. Foi assim que ele divulgou o evangelho. Não tinha jornalzinho, não tinha nada. Não tinha nada. E ele não escreveu nada. Então ele tinha que usar realmente do meio de comunicação imbatível, a mulher. É ou não é? Mas nada pessoal, que a minha está aí também. Eu tenho que ter respeito, né? É só a gente estar só analisando a história. Esse é o poço de Jacó, ainda hoje existe lá. É o poço de Jacó. Jacó era quem? O pai dos samaritanos, o pai dos galileus, o pai dos judeus. Então havia um fato em comum ali entre eles, né? Adorar a Deus em espírito e verdade. João 4, 1 a 30. É um dos capítulos mais fantásticos do Evangelho de João, que já mostra Jesus como o Messias. E para fechar, eu vou falar só um pouquinho, porque nós já estamos no nosso horário, sobre Jesus como luz do mundo no seu encontro com Maria Madalena. Madalena era uma jovem. Por que tem esse nome de Madalena? Madalena não é nome de ninguém. Madalena não é nome. A palavra Madalena em hebraico vem da palavra Migdal, que significa torre. Torre. Era uma aldeia vizinho mal da Galileia, chamada Migdal, que ali havia maior núcleo de pesca daquela época. Era uma cidade altamente rica, corria dinheiro, porque ali havia peixe de todos os lugares.
E onde tem muito dinheiro tem corrupção. Ali havia muitas casas de recursos para soldados, para pessoas de todas as regiões, e toda mulher daquela região era mal vista, porque quem fosse de Migdal era uma Madalena. Então Madalena, gente, é a mesma coisa que Severino no Nordeste. Eu estou dizendo que eu sou Severino, viu? Se você chegar agora não, mas tu é também? Tem mais aqui, ó. Ó, eu não vou nem chamar quem é Severino, então vai levantar todo mundo. Então é a mesma coisa. Madalena era o nome da cidade, Migdal. Então quem é? Lá perto de João Pessoa tem uma cidade que muita gente nem diz que mora lá, porque criaram uma fama lá, não sei de quê. E o caba nega, eu moro na outra. Então moro aqui, que é para não dizer que é daquela cidade. Madalena, Migdal era assim, porque toda mulher dali era considerada mulher mundana. Aí, quando você vê falar em uma Madalena que seguiu Jesus, é porque Jesus vivia ali naquela região. Tinha mulheres assim que o seguia, tanto as obsediadas como as mundanas também. Então aquela Madalena que Chico Xavier fala, que Humberto de Campos fala na sua psicografia, não é a Madalena que Jesus expulsou os 7 espíritos, é outra Madalena, porque ali o que não faltava era Madalena, tinha trem lotado. Mas essa do Evangelho que está lá em Lucas 8:2 é uma obsediada de quem Jesus expulsou 7 espíritos, e ela era solteira, como as mulheres que não eram casadas. A mulher casada recebia o nome do marido: Joana de Cusa, Maria de José ou de Nazaré. Por que de Nazaré? E quando ela recebeu a anunciação, ela era de Nazaré, depois passou a ser a mulher de José, tá certo? A mulher recebia o nome do marido quando casava, ou o nome da cidade quando não era casada. Então Madalena não tinha marido, porque era uma mulher jovem que morava em Migdal. O nome dela era Miriam, que é Maria. Aí chama Maria Madalena porque era da cidade. Ficou claro isso aí, gente? Quem criou essa história dessa Madalena ser prostituta foi um papa, Gregório. Eu tenho até nessa obra nossa, o Evangelho Cristianismo Primitivo, tem a carta do Papa determinando: aquela que lavou os pés de Jesus com sua lágrima não é outra senão Maria Madalena. Madalena, coisinha, ela lá da Judéia. A outra, ou melhor, lá da Galiléia. A que lavou os pés de Jesus era da Judéia. Tá certo? É a mesma coisa dizer que a alagoana é recifense. Então aí é que vem a história, a geografia, a arqueologia, a história, o tempo. Você tem que ir atrás, porque senão você vai com os outros, acabando amaldiçoando quem não é amaldiçoado. Ok, pessoal? Então essa luz que é Jesus deve ser seguida, imitada, testemunhada por nós, sobretudo nós espíritas. Porque eu vou fechar ainda, só para fechar, para mostrar como a misericórdia de Jesus foi grande para com as pessoas. Tem um fato que mexe muito com a gente, que é a negação de Pedro. Jesus está jantando lá no Monte das Oliveiras, lá no cenáculo com os discípulos, e prenuncia que alguém vai traí-lo. Traí-lo não, entregá-lo, que Judas também não foi traidor. Judas entregou Jesus, mas já é outro seminário. E aí Jesus diz assim: hoje mesmo o Filho do Homem será entregue e alguém o irá entregar. Pedro era sempre o mais impulsivo, pavio o culto. Quem é capaz de fazer isso, Senhor? Eu jamais faria um negócio desse contigo. Eu daria a minha própria vida por você, Senhor. Aí Jesus olha para ele assim: Pedro, eu vou dizer uma coisa a você. Ainda hoje, antes que o galo cante uma vez, tu já terás me negado 3. Que é isso, Senhor? E aí Pedro se rebela, que não aceita aquele comentário de Jesus. Terminada a ceia, Jesus desce, vai para o Monte das Oliveiras, faz aquela oração que nós mostramos para vocês, é entregue por Judas, e aí o soldado já sai
batendo. Quando o soldado prende, Pedro tira a espada do fardo, corta a orelha do outro, e Jesus, pera isso, Pedro, calma, guarda a tua espada, porque aí ele fala da lei de causa e efeito. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Guarda a tua espada. E aí Pedro, quando vê que a coisa, que ele esperava uma revolução que não aconteceu, aí já vai Jesus dando um passo para frente e ele 2 para trás, né? Para não se envolver. E vai Jesus preso, mas ele fica de longe olhando os acontecimentos, vai acompanhando. Estava muito frio. Quem mandou prender Jesus foi Caifás, o soldado era romanos, mas quem mandou prender foi um judeu, o sumo sacerdote Caifás. E Jesus é levado para a casa dele, de Caifás. Quando Jesus é lançado na prisão, um lugar horrível, eu já estive lá umas várias vezes, mas eu não me sinto bem ali de maneira nenhuma. Uns 3 metros de altura, um buraco no teto, o cara é jogado de cima, feito um saco de batatas embaixo. Pode quebrar a perna, pode acontecer, não tem escada, não tem nada, até a comida é jogada por cima, quando queriam dar comida ou água. Jesus é preso e Pedro vem devagarinho. Só que o galileu era diferente do judeu. O galileu conhecia o judeu, como o paraibano conhece um pernambucano falando de longe. Eu quero saber do horário de vocês, não é assim que o pernambucano fala? Quero conversar com vocês. Paraibano já não fala vocês, fala vocês. Então a gente já sabe, isso aí é dali da Ponte do Pina para dentro um pouquinho, a gente conhece logo. E quando ele vai subindo, que ele vai se aproximando dali, estava frio, fizeram uma fogueira na frente do pátio do palácio de Caifás. Uma pessoa olha para ele, começa a conversar com ele, diz: ah, seu sotaque não me engana, você é galileu e você estava com o homem que está preso aí, não foi? Pedro disse: que é isso? Eu não tenho nada a ver com isso, não é conversa. Eu não sei nem do que você está falando. Aí se afasta, com medo de não ser preso. Quando ele dá mais 2 passos, outro encontra com ele, diz assim: com certeza eu lhe vi com o homem lá, com o galileu. Você não é um dos que estava com ele? Pedro diz: eu não. Você está enganado, não sei de quem você está falando. E aí quando ele chega na porta do palácio de Caifás, a empregada, a serva dele, que vivia acompanhando Jesus e via Pedro com Jesus, diz: você é aquele que estava com ele. Com certeza você estava com Galileu. Aí Pedro mais uma vez nega que não era ele. Quando ele negou, o galo cantou. Aí lembrou-se de Jesus. Diz Mateus que ele chorou amargamente, porque ele não teve mais chance de se aproximar de Jesus. Viu que Jesus era verdadeiro, era realmente o Messias, o profeta. Agora coloquemos cada um de nós a nossa cabeça na cabeça de Pedro. Ele não teve mais oportunidade, diz Humberto de Campos lá na obra Boa Nova, psicografada por nosso grande Chico Xavier, que Pedro ficou de longe imaginando Jesus dentro daquela cela fria, fúnebre, tenebrosa, e não pôde se aproximar de Jesus, porque ele estava com vigia, com guarda, com tudo. No dia seguinte Jesus vai à presença de Pilatos, é crucificado, e Pedro não teve mais nenhuma oportunidade de se aproximar de Jesus, nem mesmo pedir desculpas. 3 dias se passaram depois da morte de Jesus. Eles voltam para Galiléia e vão pescar, até mesmo para espairecer. Ficaram a noite toda e não pegaram nada. Bem pertinho ali onde Jesus tinha multiplicado os pães. De Tábega para cá, um local que chama Mensa Christi. Ali eles estavam pescando, já é o dia amanhecendo, não tinham pegado nada. Olham para a praia, vê um homem, nem reconheceram que era Jesus. Jesus disse: põe a rede do outro lado. Eles puseram, mas não pescamos a noite toda. Não tem problema, põe a rede do outro lado. Foi tanto do peixe que eles quase não conseguem recolher a rede. Voltam para a praia, começam a preparar a comida. Jesus senta com eles e senta junto de Pedro. Olha para Pedro. O que é que nós diríamos? Qual era a primeira coisa que a gente ia dizer? Bonito para sua cara, hein? Era ou não era? Já ia dizer: você, rapaz, me disse que morria por mim. Você não tem vergonha nessa cara velha, não? Você é um homem velho.
Jesus ignorou por completo o que Pedro fez. E tem mais. Olhando nos olhos dele, diz assim: Pedro, tu me amas? Ao que Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu acho, coitado, que ele ficou tão entusiasmado com aquela oportunidade que Jesus estava dando a ele de dizer que o amava, que ele até esqueceu o episódio pela euforia daquela oportunidade milagrosa dada por Jesus. Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pergunta uma segunda vez Jesus: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. E pergunta mais uma terceira: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Portanto, apacenta minhas ovelhas. Meus irmãos, isso é amor demais. Só Jesus para fazer isso. Pedro negara 3 vezes. E ele deu a oportunidade 3 vezes de ele dizer que o amava, como se fosse para saudar aquela mancha psíquica que invadia a consciência de Pedro. E ele realmente mudou, porque a partir daí ele deu a própria vida por Jesus. Não mais desistiu. Acompanhou Paulo, foi a Antioquia, foi a Pucelle, foi a Roma. E em Roma ele foi crucificado na Via Ápia, de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de ser crucificado como Jesus, porque Jesus lhe deu a oportunidade. Eu acho que ninguém aqui, de sã consciência, negou Jesus por 3 vezes. Mas a gente nega de outras formas, com outros procedimentos, mas fica a certeza de que ele não se ofende. Estará sempre pronto, como luz do mundo, a nos perdoar e a nos amar incondicionalmente.